Vamos fazer uma review aqui de um corte sobre o impacto do computador quântico no Bitcoin e na criptografia assimétrica do RSA. Vamos? Fala, vem junto, vem ver. Vamos falar sobre Bitcoin. Conseguir quebrar a criptografia das chaves assimétricas. Vem. É o Fábio Akita. Ele é escritor, ele é informático. E eu sempre que eu quero entender alguma coisa sobre computador quântico, sobre qubits, sobre criptografia e mesmo programação, eu procuro ele é muito bom. E eu estava vendo esse vídeo aqui no outro dia e achei que era interessante trazer essa discussão aqui para vocês, esse cortezinho. Vamos ver, são 18 minutos de vídeo aqui. Ele fala não focado no Bitcoin, porque caso vocês não saibam, a criptografia assimétrica de duas chaves RSA, ela é utilizada não só no Bitcoin, ela é utilizada em toda a criptografia praticamente do mundo, desde bancos, a base de dados, tudo hoje em dia que precisa de uma criptografia mais forte utiliza então a chave assimétrica RSA, e o Bitcoin não é diferente. Então eu vou passar aqui rapidinho só para vocês uma noção geral do que é então a criptografia assimétrica RSA e o que é então um qubit, porque aqui só para deixar claro que eu não sou especialista nesse assunto. Eu gosto de gestão de carteira, eu gosto de estudar Bitcoin, eu me interesso com esses assuntos. Só que eu entendo o que o Akita fala, porque eu paro várias vezes. Eu já vi esse corte aqui já umas 3 ou 4 vezes e vou ver com vocês aqui de novo. Mas são termos e processos aqui mentais e lógicos bem difíceis de acompanhar. Então vamos devagarinho, vamos ver no vídeo, vamos dando pausas. Eu vou tentando comentando aqui com vocês também, para nós tentar tirar aqui algum suco, algum sumo espremido desse vídeo, desse corte. Mas basicamente para dizer que a computação quântica é muito difícil ainda ter um número suficiente de qubits para então gerar e criar algum sistema, software e linha de código para quebrar as chaves assimétricas. Só para deixar assim bem claro, caso você não queira ver o vídeo todo. Então, quero saber, computador quântico pode quebrar chaves assimétricas e pode quebrar o Bitcoin? Pode, mas vai demorar muito tempo e vai precisar de muita tecnologia nova para suportar então o processamento e as configurações que a quantidade de qubits necessárias para quebrar essas chaves necessitam, ok? Para deixar assim claro então, para deixar claro, computadores quânticos não vão quebrar tão fácil e tão rápido o Bitcoin. E da mesma maneira que os computadores quânticos e a tecnologia quântica evolui, o Bitcoin, o software, os devs e a comunidade também evolui e vai evoluindo nesse quesito para bater de frente um com o outro, ok? Então, vamos para o vídeo, vamos acompanhar aqui esses 20 minutinhos de informação importante sobre criptografia, sobre chaves assimétricas e sobre o próprio Bitcoin. Então, vou passar aqui a mostrar rapidinho para vocês a minha página. Como é que tá? Tá aqui. Então, vamos lá. A criptografia assimétrica com RSA é um método de segurança digital que usa duas chaves diferentes, ok? É uma chave pública e uma chave privada. Vou dar um exemplo aqui. Se alguém quiser te enviar uma mensagem segura, ela usa a sua chave pública para encriptografar, e quando ela te manda, essa mensagem foi criptografada com a tua chave pública, que também tem ligação com a chave privada, e quando você recebe essa mensagem que foi criptografada por uma chave pública que todo mundo consegue ver, só você consegue desencriptografar essa mensagem com a chave privada que só você tem. Então são duas chaves, uma pública e uma privada. Então a chave pública usada para criptografar informação pode ser compartilhada com qualquer pessoa, e a chave privada usada para desencriptografar a informação deve ser mantida em segredo, ok? O RSA, Reverse Shamir Ademelan, é o algoritmo mais conhecido para esse tipo de criptografia e se baseia em fatores primos grandes, o que torna seguro contra tentativas de quebras por força bruta. Porque, caso vocês não saibam, há várias formas de você hackear
sistemas informáticos de senhas e criptografia, e muito deles é por força bruta. É você criar um software, um mecanismo que ele vai constantemente tentando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes sem conta. Então, quando nós estamos falando aqui em fatores primos, nós estamos falando em quantidades exorbitantes de tentativas que têm que ser feitas para ter uma possibilidade mínima de quebrar essa criptografia, então, por força bruta. E depois aqui, outro assunto também, outro conceito que é importante ter em noção para vermos o vídeo, é o que é um qubit. Então, um computador, um interruptor é um computador que ele funciona com duas portas lógicas, que isso tem um nome, eu vou só pesquisar aqui para vocês, para 0 e 1 computação. Isso tem um nome, gente, eu queria, é o binário, mas isso tem um outro nome. O sistema binário tem outro nome também que eu queria mostrar para vocês aqui. O de base 2, aqui, álgebra booleana, esse daqui. Então, a álgebra booleana ou sistema binário que os computadores são criados em dia é basicamente que nem um interruptor. Ele está ligado ou desligado, é CXY, CYZ, CZX. Ele está ligado ou desligado, ele nunca está... É o nosso mundo físico, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas quando depois nós entramos na parte quântica, no mundo quântico, os qubits, eles podem estar não só em um lugar, mas eles podem estar em dois lugares em simultâneo, podemos dizer assim. E isso depois acrescenta uma variável muito importante que aumenta exponencialmente a capacidade de processamento e também de processamento para manter esse software e esse processamento. Então, basicamente, um qubit, bit quântico, é como um bit mágico na computação quântica. Um bit normal, clássico, só pode ser 0 ou 1. Quando você fala 0 ou 1, se você, um fator 0, você atribuir alguma informação, pode ser uma informação gigantesca, quando x estiver em 0, ele vai assumir essa informação. Quando ele estiver em 1, ele vai assumir essa informação. Um qubit pode estar em 0 e em 1, ou os dois ao mesmo tempo. Isso se chama superposição. É basicamente um interruptor. Então, um bit clássico está ligado 1 ou está desligado 0. O qubit, ele está ligado 1, desligado 0, ou em meio termo, que é ali o meio termo, entendeu? Ao mesmo tempo, até você olhar. Quando você olha, ele vai assumir uma posição, mas ele estava e podia estar sobreposicionado em duas posições ao mesmo tempo. Então aqui uma comparação entre qubits e bits. Um sistema com n bits clássico representa apenas um único valor, de zeros e uns por vez. Um sistema de n bits pode representar 2n combinações ao mesmo tempo. Então aqui a quantidade vai 2 bits clássicos, ele tem um valor, ele pode ser exemplo de 10, que é o número que ele pode representar. Então, de qubits ele pode ter 4 combinações ao mesmo tempo. Ele pode ser 0, 0, 0, 1, pode ser 10 e 11. Então, ele pode ter 4 combinações ao mesmo tempo. E se nós formos aqui para 300 uma quantidade, ele pode ter um número aproximado de 10 elevado a 90, que é mais que os átomos do universo. Então, isso daqui é importante nós termos em atenção, para vermos então aqui o que o Akita vai falar aqui para nós, beleza? A ideia aqui é entender então se a computação quântica pode quebrar ou não o nosso Bitcoin. A gente tinha uma conta que dizia o seguinte: se eu quiser quebrar a troca de informações criptográficas do algoritmo RSA, beleza? Vamos então ver, eu vou pausando aqui de vez em quando para nós conversar, para eu jogar aqui alguma tretinha. Mas vamos ver junto então aqui esse vídeo, chaves, beleza? Que existe hoje, que é a ideia de chaves assimétricas, que é eu troco o seu navegador e o site do Mercado Livre, eles fazem um handshake, eu tenho uma chave privada, uma chave pública, uma chave privada, e eu troco uma chave simétrica nessa criptografia, e aí eu começo a encriptar um túnel encriptado. Essa troca de chaves é um algoritmo chamado RSA. É o que eu estava falando, então. Ele falou aqui, vocês viram que ele falou a chave pública. Esse túnel nesse mesmo túnel todo mundo tem essa chave pública que podem trocar informações. Mas essas informações só podem ser reveladas depois que você ou quem tiver a parte da chave privada para desencriptografar então as informações que são enviadas a partir de chaves públicas.
Joinha? SA. E o comprimento dessa chave é 2048 bits. Então eu tenho uma chave de 2048 bits que a gente considera que um computador, mesmo que ele fique muito rápido, nunca vai conseguir quebrar. Aí a conta que a gente tinha é porque em 1994, baseado num algoritmo chamado Simon, um pesquisador chamado Peter Shor inventa um algoritmo chamado algoritmo de Shor, que se vale de Quantum Fourier Transforms, sempre tem que ter Fourier Transforms no meio, para encontrar a fatoração de um inteiro. Oi, eu já falei pra vocês que já vi esse vídeo aqui umas 5 ou 6 vezes. Mas vocês já viram o quão rápido o Akita ele faz o bagulho da mão? Pô, o cara é bala, pô. Ele faz isso daqui. Eu não consigo, ele faz. Pá. Pá, eu não consigo. Picão, pô. Picão. Que esse é o grande problema. Que o grande lance de chaves é que eles são dois números primos multiplicados, aí eu tenho que conseguir fatorar esse número para achar essas chaves, para achar esses dois primos. E fatoração de número inteiro é um problema NP hard da vida, eu não vou conseguir nunca. Aí em 2003, lembra que eu falei que em 99 surge o primeiro qubit no Japão? Então em 2003 ainda não havia um qubit palpável que algum pesquisador pudesse usar. Então, uma pesquisadora chamada Stephanie... Não vou conseguir falar o nome. Não consigo. É algum sobrenome francês, não sei. Ela fez um paper, que é um paper muito bom, que é um circuito. Então ela desenha um circuito, que nem um fluxograma, um algoritmo, que pega a ideia do algoritmo de Shor e transforma em portas, a ideia de portas quânticas. Então, para quem é de computação... as portas lógicas que nós estávamos falando, booleanas 0, 1 e 1, ela transforma isso em portas quânticas. A gente faz lógica de computador usando portas lógicas. Porta AND, porta NOT, porta NAND, porta XOR, que é Exclusive OR. E aí eu faço um circuito, que é juntar... Que é o que eu estava falando. Então você faz um circuito de... Vou tentar desenhar aqui. Eu não sou programador, não sou nada mais. Eu sou dedicado e empenhado, tá? Eu pesquiso bastante. E tem amigos, e meu pai também ele programou muito em... Acho que era Assembly que ele falava. Assembly não, desculpa. Ele programou mesmo em 0 e 1 para a parte da programação de balanças industriais, ok? Salas de carga. Então você coloca aqui, sei lá, 0 abrir, 1 fechar. Você tem um circuito de água. Ele tem que abrir tal hora, fechar tal hora para regar as coisas, entendeu? E esses pontinhos aqui eles podem ser 1 ou 0. 1 ou 0, 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 1 ou 0. Então olha, vamos lá, só pra... Então, cada porta dessa pode abrir ou fechar, que é um sistema que nós estamos montando aqui em código booleano de 0 e 1. Então, sempre que essa porta tiver na sua programação e no seu timing o 0, ela vai abrir. Então nós vamos criar um código aqui, que vai ser a porta número... Essa porta aqui é porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então aqui, no 10 horas da noite do dia tal, a porta 1 vai estar aberta. Vai estar, então, aberta, que é igual... Isso daqui depois quem faz o código tem a base do dicionário, que é a parte dos recursos que ela vai buscar toda a informação que ela precisa para considerar todos os códigos que vai fazendo. Mas a ideia então é fazer o que então? 10 horas da noite, porta 1 igual a 0, que é aberto. Depois, se o teu objetivo então é fazer essa água chegar até aqui, sei lá, até na porta 5, depois da porta 5 vai entrar no caminho que vai na porta 11, então você vai fazer 10 horas, porta 1 é igual a 0, sai do caminho porta 2, abre às 10 e 2, que é o tempo que ela demora para percorrer esse caminho,
Então 10 e 2, porta 2 está igual a 0, 10 e 4, porta 3 igual a 0, que é o aberto, até chegar na porta 5, as 10 e 10, que é igual a 0, e nisso vai para a porta 11, que é igual a 1, que é para fechar, ok? Mas a ideia então é isso, é criar um sistema de sim ou não e programar esses sistemas em cima desse sistema de sim ou não. É o que ele está falando aqui com palavras diferentes. O que é uma porta AND? É que se eu pegar 1 e 1 vai dar 1, se eu pegar 0 e 0 vai dar 0. O que é uma porta OR? Se eu der 1 e 0 vai dar 1, se eu der 0 e 0 dá 0. Então eu tenho essas várias portas que eu junto num circuito, jogo um número... Complicando para criar tudo que é preciso. Que imagina um software que você usa. Você não faz só X ou Y, você tem que fazer outras condições. E quando você... É isso que ele está explicando. 1 e 1 vai dar outra condição. Uma entrada, ele vai convertendo AND, NOT, XOR, etc, etc, e me dá uma solução no final. Quando alguém faz... Programadores, se eu estiver falando merda e estiver errado, me corrijam aqui, tá? Que, como eu disse, eu sou só um curioso, autodidata. Engenharia da computação, ciência da computação, o primeiro circuito que a gente aprende a fazer é o circuito de somador. É um half adder que chama, que é um somador pela metade, porque eu posso conectar vários... somadores pela metade para fazer um somador completo de X bits, cada um para cada bit. Aí eu jogo um número de 8 bits nesses 8 somadores, ele me sai com uma resposta de 8 bits, que é a soma dos 2 bytes comando antes. Na mesma ideia, num computador quântico, eu também tenho essas portas lógicas para conseguir programar circuitos. Então, se você for no site da IBM, que é o que mais tem material para isso, tem um projeto chamado Qiskit, que é um projeto de Python, que tem um simulador de qubits. Então, eles não são qubits, você pode conectar nos qubits da IBM, são poucos. Aí você vai conseguir brincar com 2, 3, 4 qubits lógicos no seu computador normal. Então, o computador normal é capaz de simular pouquíssimos qubits em cenários muito limitados. Ele não vai fazer tudo, mas eu consigo programar. Então eu mostro no meu vídeo como que você programa. Aí você, em vez de você ter uma porta AND, NOT, XOR, essa lógica baseada na lógica booleana, eu tenho outras portas, como porta de Hadamard, que coloca em superposição. Eu tenho a porta CNOT, que coloca em entanglement. A porta XYZ de Pauli para rotacionar no... Que era aquilo que eu estava falando do qubit, que ele pode estar em 0, em 1 e ali no 0, que é o meio termo ali, tá? Que ele pode estar sobreposto no mesmo lugar. XYZ, as portas T, que são as mais difíceis. E não só sobreposto, ele pode estar depois uma gama gigante de coisas que ele está falando aqui. Então tem todas essas portas que eu vou colocando em cada qubit para conseguir manipular. Vou colocar esse qubit em superposição, agora eu ponho em entanglement, agora eu faço uma rotação, agora eu faço colapso. Então eu faço um circuito. Então ela desenha, eu mostro no meu vídeo como faz esse circuito, vocês podem ver no site da IBM, que é o Qiskit. E aí essa pesquisadora, ela pega o algoritmo de Shor e traduz na forma desse circuito quântico usando essas portas lógicas. É a primeira tentativa que alguém fez de fazer isso, por isso que ela é ingênua. Não é um erro. E baseado nesse circuito, ela chega numa equação que eu precisaria de 2n mais 3 qubits para conseguir quebrar uma chave N. Então, se for 2048 bits, então seria 2 vezes 2048 mais 3, dá 4099 qubits. Então, dali sai um número que todo mundo... Então, você precisaria de 2049 mil qubits, é isso? Para quebrar uma chave N, que essa chave é... Então, seria 2 vezes 2048 mais 3, dá 4099 qubits. 4049 qubits para quebrar uma chave assimétrica. Mas esse não é o número final, tá bom? Que depois ele vai falar aqui que você precisa de um reabastecimento desse cálculo que aumenta depois desse número. E hoje nós não conseguimos, eu acho que nem 3 qubits, ok? Então dali sai um número que todo mundo martela até hoje. Mas já vamos ver que se eu tiver na faixa de 4000 qubits, eu conseguiria quebrar esse RSA 2048. Aí eu tenho um problema, porque se eu for pessimista, eu pego o Willow do Google, que tá em 100 qubits, ou uso 100 qubits, desculpa, não é 6. Então, hoje o Willow tem 100 qubits. E é preciso 4000 qubits para quebrar uma chave assimétrica, segundo esse estudo. O Condi da China, que tem 100 qubits, e se eu não sei que são qubits lógicos, eu acho que já está em 100, aí então é só mais uma ordem de grandeza e eu vou chegar, né, tá perto. Ou se eu pego da D-Wave, que ele já fala que tá em 2000, ou da IBM Condor, que já tá em 1000 e ele fala que vai chegar em 4000, você fala,
é agora, vai chegar amanhã. Aí primeiro... Então quer dizer que se precisamos de 4.000 para quebrar esse da IBM que tá quase 2.000, vai chegar a 4. Então, o quê? Tá quase? Porque eles estão falando de qubits físicos, e ela tá falando em qubit lógico. Então, o IBM e a Willow tá falando de 100 qubits físicos. E aqui ela tava falando na conta dela que era preciso para quebrar as chaves simétricas de qubits lógicos. Qual é a diferença disso? Já vamos ver aqui. Então, ela tava falando de 4.000 qubits lógicos e ele tava falando de 10 qubits físicos. Ou seja, qubit que já está corrigido para erro. Portanto, esses 4.000 qubits, primeiro, são lógicos. Se hoje eu só consigo fazer um qubit lógico com 100 qubits... Tá entendendo? Então, olha, 100 qubits físicos é igual a 1 qubit lógico. Então, 1 qubit, adoro a minha letra de assassino. 100 qubits físicos é igual a 1 qubit lógico. Então eu precisaria colocar mais 2 zeros aqui, para começo de conversa já vira 400.000 qubits físicos. Não é 1.000. Então nós precisamos de 400.000 qubits físicos para começar a brincadeira para quebrar um código assimétrico RSA. 400.000. Só que aí... ela não leva em consideração, porque ela não sabia na época, que existe esse problema de correção de erro, barulho, o circuito que ela fez é a primeira versão do algoritmo. Então, é o algoritmo mais ingênuo. Portanto, é uma profundidade muito grande. Significa que quanto mais profundo for a quantidade de instruções, menos estável essa computação, ele não vai aguentar até o final e colapsa antes. Então eu não consigo ir muito fundo no... Então nós precisamos de 400.000 qubits lógicos. Espera, não, lógicos ou físicos? Calma, deixa eu botar aqui nos meus raciocínios de raciocínio. Vou botar aqui para trás, pera aí. É a primeira versão do algoritmo. Então, é o algoritmo mais ingênuo. Portanto, é uma profundidade na época. Para começo de conversa, já vira 400.000 qubits físicos. 400.000 não é 1.000, físicos. é 400.000. Só que aí, ela não leva em consideração, porque ela não sabia na época, que existe esse problema de correção de erro, barulho, o circuito que ela fez é a primeira versão do algoritmo. Então, é o algoritmo mais ingênuo. Portanto, é uma profundidade muito grande. Significa que quanto mais profundo for a quantidade de instruções, menos estável essa computação, ele não vai aguentar até o final e colapsa antes. Então eu não consigo ir muito fundo. Eu não posso fazer um código de 10.000 linhas. Não vai funcionar, porque ele colapsa antes. Então eu preciso diminuir essa profundidade. Aí a gente passou os próximos anos, em 2014, para mitigar a decoerência, que é justamente esse erro que acontece. Eles tentam dividir esse problema num problema paralelo, chegam numa conta pior, muito pior, que é na ordem de 9n mais 2 qubits lógicos, que só que aí já vai para 18.000 qubits lógicos. Tentam otimizar mais ainda, 2019 e 2021, que foi mais ou menos a época... mais ou menos a época que eu fiz o vídeo, que estava na faixa de 6.000, eu não vi essa informação na época, então já melhorou bastante, tá na faixa de 6.000. Só que aí, em 2024, eles tentam fazer... Como é que era mesmo? Eles tentam fazer... sacrificando tempo... Enfim... Eles conseguem fazer um número, uma versão astronômica que demoraria, se fosse possível, precisaria de 40 vezes 2 elevado a 36 gates. 2 elevado a 36 é um número muito grande, vamos dizer assim. E no final, o que a gente chega à conclusão, ainda tudo teórico, aí saiu um paper sobre isso, usando todos esses dados históricos, desde o Peter Shor, é que você precisaria ter, pelo menos... considerando um qubit lógico sendo 1.000 qubits com um erro de só 1 em 1.000, 20 milhões de qubits físicos para você conseguir quebrar uma chave de 2.000. 20 milhões de
qubits físicos sem erros, uma porcentagem muito mínima de variação de erros no seu processamento, para quebrar então uma chave RSA de 1048 em 8 horas. 8 horas para quebrar uma chave RSA usando 20 milhões de qubits. Então você precisa de 20 milhões de qubits para quebrar uma chave RSA em 8 horas. A gente está falando hoje com o Google Willow, que é o estado da arte, em 100. Não é 1000, não é 10 mil, não é 100 mil, é 20 milhões. Milhões. A gente nem sabe se é possível ter essa quantidade de qubits sem você cair o tempo todo em decoerência e colapsar o estado do circuito. Ele vai falar depois, a nossa tecnologia não consegue suportar essa tecnologia ainda. Nós precisamos evoluir outros aspectos da infraestrutura tecnológica para suportar essa quantidade de qubits. O tempo todo não consegui rodar. Vai chegar num ponto, talvez, que eu tenho um limite físico, que eu coloco 1 milhão de qubits, eu começo a rodar o circuito, ele colapsa. Começo a rodar o circuito, ele colapsa. Começo a rodar o circuito, ele colapsa. Eu não consigo manter um programa longo o suficiente. Então a gente já sabe, a gente já tem uma boa noção da quantidade de código que eu posso fazer para rodar no computador desse. E não vai quebrar um RSA tão cedo. Aí a gente tem o segundo problema. A gente usa RSA em troca de chave, no geral é o mais usado. A gente que é de programação e outras coisas de segurança já não usam mais RSA, a gente usa ECC para gerar chave. Que é curva elíptica, que é uma outra forma de você gerar chaves que não é só com... Eu saio... Que o Bitcoin também utiliza, ok? Da fatoração de prima, eu tenho outro problema, que é o problema de logaritmo discreto, que é mais difícil de fatorar que inteiro. Aí a gente está falando da ordem de 317 milhões de qubits para você quebrar uma chave ECC, que são as chaves que a gente usa para VPN e SSH. Aí piora, porque isso é só para troca de chaves. Troca de chave é só quando duas pessoas estranhas precisam de um canal seguro e eu uso essa troca de chaves para abrir um canal seguro, que agora vai encriptado. E eu tenho as outras encriptações, que é, por exemplo, a encriptação que eu habilito no meu celular ou aquele Windows é só quando eu chave ECC, que são as chaves de fatorar aqui inteiro. Aí a gente está falando da ordem de 317 milhões de qubits para você quebrar uma chave ECC, que são as chaves que a gente usa para VPN e SSH. Aí piora, porque isso é só para troca de chaves. Troca de chave é só quando duas pessoas estranhas precisam de um canal seguro e eu uso essa troca de chaves para abrir um canal seguro, que agora vai encriptado. E eu tenho as outras encriptações, que é, por exemplo, a encriptação que eu habilito no meu celular ou aquele Windows BitKeeper, acho que é o BitLocker, que eu tenho nos Windows da vida, ou encriptação de HD. Esse usa um troço chamado AES, que é o Advanced Encryption System, que é a criptografia mais pesada da face da Terra. É o que a gente usa, existe hard encriptado. E H. Fatoração de prima, eu tenho outro problema, que é o problema de logaritmo discreto, que é mais difícil de fatorar que inteiro. Aí a gente está falando da ordem de 317 milhões de... 317 milhões de qubits. Então, olha, acrescenta ali aquele valor, 317 milhões de qubits físicos. Qubits, para você quebrar uma chave ECC, que são as chaves de curva elíptica que também nosso Bitica utiliza. Ok? Que a gente usa para VPN e SSH. Então se você vem aí com não, o computador quântico vai quebrar o Bitcoin, teu toba não vai criar nada. Só vai quebrar quando ele o ser humano tiver uma capacidade de produzir 317 milhões de qubits físicos. Se você não sabe o que é o qubits físicos, vem ver o vídeo completo, volta para trás. Aí piora, porque isso é só para troca de chaves. Troca de chave é só quando duas pessoas estranhas precisam de um canal seguro e eu uso essa troca de chaves para abrir um canal seguro, que agora vai encriptado. E eu tenho as outras encriptações, que é, por exemplo, a encriptação que eu habilito no meu celular ou aquele Windows BitKeeper, acho que é o BitLocker, que eu tenho nos Windows da vida, ou encriptação de HD.
Tá. Esse usa um troço chamado AES, que é o Advanced Encryption System, que é a criptografia mais pesada da face da Terra. É o que a gente usa. Existe hardware que acelera isso em toda a CPU. É por isso que você consegue ter um celular, um HD no seu notebook, que em tempo real ele está encriptando. Aí existe um outro algoritmo, que não é o algoritmo de Shor, é o algoritmo de Grover. Só que qual é o problema do algoritmo de Grover? Que ninguém explica isso. Ele só oferece uma melhoria quadrática. Vou explicar o que significa isso. Melhoria quadrática significa só melhorar o tempo de processamento, cortar o tempo de processamento pela metade. Ele no máximo vai melhorar o processamento de tentativa de quebra pela metade. A gente usa hoje AES 128, poderia subir para 256 bits, não é nem tanto bit assim, que o algoritmo é muito bom. Algoritmo de hash, como os que usam em Bitcoin, a gente usa SHA-256. Esses algoritmos, se eu considerar que eu consigo calcular muito rápido, que nunca chega nisso, cada qubit consiga calcular em 1 microsegundo, que é 1/1000 do milionésimo de segundo, 2 elevado a 128 bits vezes 1 microsegundo levaria 3.4 elevado a 38 segundos ou 10 elevado a 31 anos. 10 elevado a 31 anos parece um número grande para você? Claro. Você lembra, não sei se você lembra de cabeça, você lembra qual que é a idade do universo? 14 bilhões. Exato, 10 elevado a 10. Eu tô falando ao cubo da idade do universo, eu vou cortar isso pela metade, talvez. Tá. Esse é o tempo que eu preciso para quebrar uma encriptação AES 128. Aí quando a gente fala hoje, aí esse que é a grande merda. Todos esses CEOs de empresa de segurança criptográfica vende que você precisa trocar os algoritmos para ficar resistente ao mundo quântico. Aí eu argumento que você não precisa trocar nada hoje. AES, que é a encriptação que você usa em HD, seu SD card, não importa, qualquer partição encriptada, ela é impossível de quebrar. O que acontece é que todo mundo vai pegar a chave, ela rouba a chave. Então os hackers, o que eles fazem não é quebrar a criptografia, é dar um jeito de quebrar onde você guarda a chave. Porque em algum momento essa chave tem que, por exemplo, ir para a memória para eu conseguir descriptografar as coisas, certo? Aí, se eu aproveitar esse momento e capturar o que está na memória, aí eu conseguiria ter a chave. Mas eu nunca vou quebrar o algoritmo sem ter a chave. Eu sempre preciso achar uma maneira para quebrar a proteção da chave. É isso que eu vou fazer. E é por isso que hoje você tem os chips de segurança, que são os TPUs, onde essa chave fica dentro desse TPU e ela nunca trafega para RAM nem para o CPU. O Windows nunca sabe qual é essa chave. Ele pede para esse chip, descriptografa isso para mim. E esse TPU sozinho vai descriptografar e me dá o dado descriptografado, mas a chave nunca trafega. A chave de 128 bits já é suficiente para você não ser quebrado por qualquer tentativa de algoritmo de Grover. Se eu quiser, eu posso subir para 256 e aí agora a idade do universo elevado ao cubo vai virar elevado ao sexto. Unidades de idade do universo que você quiser vai ser. Aí o outro problema é a troca de chaves, que é para abrir canais seguros, como HTTPS, VPN, SSH. Esse usa o tal do algoritmo RSA. Eu posso ir para ECC, que já é uma alternativa que eu faço hoje, e eu vou precisar que alguém faça uma máquina não de 100 ou 1000 qubits, mas de 20 milhões de qubits, ou 300 milhões de qubits no caso do ECC. E se eu realmente quiser, e é desnecessário, eu vou dizer, é desnecessário você trocar esses algoritmos, você pode ir para a geração que a gente chama de algoritmos pós-quânticos. Por exemplo, criptografia baseado em lattice. Lattice, como é que fala em português? É lattice? Geralmente a gente fala em rede, né? Mas a lattice é melhor, porque em rede é meio... É lattice based, eu não sei em português. Aí é engraçado que todo mundo vai lembrar, é a única palavra que todo mundo vai lembrar, porque o algoritmo se chama Crystal Kyber. Eu juro pra você que chama Crystal Kyber. Kyber Crystals, pra quem não é de geek, é o cristal que tem nas lightsaber de Jedi. Tá.
E não, esse foi o algoritmo selecionado pelo NIST, que é a agência de segurança de inteligência dos Estados Unidos, etc., que selecionou o AES, que selecionou a RSA, é ele que determinou esses padrões de criptografia. Ele acha que o Let's Based já é bem testado. A comunidade já testou o suficiente. Existem 4 outros tipos que não são tão bem testados quanto esse, que é Code Based, Hash Based, Polynomial Multivariate e Isogeny Based. Eu gosto do nome desse que ele chama Psyche. O povo gosta de fazer os nomes bem bosta. Tem o Sphinx Plus, o Rainbow, mas enfim, nenhum deles é testado o suficiente. Mas o próprio NIST, na recomendação, a NSA, na recomendação, ele não recomenda fazer Quantum Key Exchange, que é o que essas empresas oferecem de serviço, que é usar, inclusive, transferência quântica de informação usando entanglement. Uau. Aqui ele começa a devagar um pouquinho já, mas vamos aí resumir e concluir o nosso qubit. Rapaziada, quando alguém vier falar para você que não, computação quântica vai acabar com o Bitcoin, primeiro nós precisamos para quebrar o RSA e depois para criar as curvas elípticas, que são as duas formas e não só que o Bitcoin utiliza para então garantir a segurança das transações e da criptografia das transações. 400 mil qubits físicos para quebrar o RSA e 317 milhões de qubits físicos para quebrar a curva elíptica. Não sei o que estou falando, é um pica grossa, Japinha, Akita, cara manja, ele é brabo, então compre Bitcoin. E se um dia chegarmos perto desses valores, acreditem, a comunidade é viva, é gerida por organismos, seres humanos vivos, e nós mais que ninguém estamos sempre nos adaptando. Então se a comunidade diferente de uma coisa centralizada é desenvolvida, mantida, verificada e autorizada por diferentes tipos de entidades físicas humanas, se todos têm a tendência, que é o que manda a teoria dos jogos, de manter esse ativo em constante evolução e protegido, o que você acha que a comunidade vai fazer se algum dia chegarmos perto disso daqui? Não vão desenvolver novas criptografias, novas formas de melhorar e de aumentar a capacidade de proteção da rede? Comente aqui o que você acha. Falou!